Olá e bem-vindos a mais um episódio do podcast Pessoas Altamente Inteligentes. Hoje tenho aqui a Karina. Vou apresentar-te. Ok. O meu nome é Karina de Almeida e sou, antes de tudo o resto, uma mulher que a viver o seu largo espectro de facetas. Sou mentora em desenvolvimento humano e trabalho na interseção entre astrologia evolutiva, mitologia e psicologia arquetípica. Através da astromitologia, investigo os ciclos simbólicos que atravessam o corpo, as relações e os momentos de transição da vida. O meu trabalho convida à exploração e análise psicodinâmica, à escuta da sombra e aos processos de transformação profunda, traduzindo mitos antigos em linguagem viva para quem busca sentido, consciência e presença. E então, Karina, e quem é a Karina aqui no meio disto tudo? Fala-me um bocadinho aqui da Karina, daquilo que te vier. Antes de mais, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui, sou muito tua fã, portanto é mesmo um privilégio. Pois, quem é a Karina no meio disso tudo? A Karina é isso tudo, não é? Eu gosto muito de olhar para a minha atuação mais pela lente de mim como mulher e não de mim como profissional. Tem sido sempre a minha própria percepção da vida, os meus desafios, as minhas dificuldades, a minha curiosidade, que tem sido o condutor da minha investigação e depois, por consequência, da minha atuação, não é? Portanto, sou um pouco isso tudo que eu descrevo, não é? Uma mulher atenta àquilo que vive, àquilo que acontece, uma mulher que sente muito, então esta busca de entender e de trazer um sentido para aquilo que eu sinto tem sido muito um mote na minha vida. A astrologia surgiu na minha vida como um oráculo para o autoconhecimento, acompanha-me a vida toda, portanto comecei a estudar astrologia assim, comecei a ler astrologia ainda muito nova, porque a minha mãe gostava de astrologia, não imaginava que se podia ser astróloga só porque sim, não é? Achava que o astrólogo era alguém que nascia com um dom e que era escolhido por alguma coisa, e numa fase da minha vida onde eu tive que fazer realmente uma mudança, não é? Fui mãe, e já depois de alguma investigação astrológica minha, pessoal, e de algum sentido que eu fui encontrando e de uma mudança muito grande que ocorreu em mim em termos de autoperceção, então eu decidi começar a estudar astrologia e eu considero que eu estudo eternamente astrologia, portanto eu não sinto que há um fim, até gosto cada vez mais de separar a astrologia da análise do mapa astral, porque para mim começa a não ser a astrologia enquanto disciplina, mas sim esta relação que eu estabeleço com o mapa astral e com tudo o que nele se apresenta, que me dá acesso a uma percepção muito profunda da existência humana, da minha e das pessoas à minha volta, e basicamente é isso que me estimula, é isso que é à volta disso que eu me centro muito na minha vida, não é? Portanto, eu gosto de olhar para mim, para a vida, para as pessoas como uma matriz, há uma matriz que é o mapa astral, sobre a qual se levanta um eixo. E nós tendemos a circundar na periferia, não é? Na superfície deste eixo e não incorporar o eixo completamente. Então essa é a minha busca e é isso que eu tento fazer no meu trabalho, é trazer a pessoa ao seu eixo, ligá-la à sua matriz, devolver-lhe essa autoridade e apropriação da sua história e da sua programação e da sua tecnologia para que ela possa ser mais criativa e mais autónoma e mais responsável. Pronto, basicamente, descrevendo um bocadinho eu como mulher e aquilo que eu promovo ou que tento promover no meu trabalho. Eu conheci-te como, na altura, foi uma consulta de astrologia e que a partir daí evoluímos para tu seres minha professora, minha mentora e continuas a ser, em que eu tive o privilégio de ter aulas privadas contigo, de astrologia. E isso mudou completamente a minha forma de ver o mundo, de ver a vida, de me ver a mim, essencialmente, e foi um caminho, assim, extraordinário. Portanto, eu agradeço-te muito. E também é um privilégio para mim poder
mostrar à minha comunidade quem é a grande professora de astrologia que traçou aqui o meu caminho e que me fez com que eu pudesse integrar ainda mais este eixo e reconhecer a minha tecnologia. Adoro essa cena de tu trazer, de reconhecer aqui a tecnologia única de cada um. Fala-me um bocadinho desse, já falaste do percurso aqui da astrologia, mas tu também integras muito a mitologia, ou seja, tu vais buscar um espectro enorme de antiguidade, no fundo, para sustentar também aqui todo o teu conhecimento. Sim. Então, uma coisa leva à outra, não é? E depois juntando as peças todas, eu tenho também desde miúda um natural interesse por mitologia, portanto sempre foi uma área que me fascinou, sem saber bem porquê. Quando mergulhei na astrologia e me deparei com a associação mitológica, não é? Portanto os planetas têm nomes de deuses e, como sempre, aquilo suscita-me curiosidade, não é? Então senti que talvez as respostas estivessem mais nesse mergulho desse entendimento, não é? dessa associação, do que é que está por baixo da associação, do que propriamente em frase-chave ou conceito-chave. No meu percurso de autodesenvolvimento, que começou de muito nova, mas que começou com mais incidência nos meus 26, 27 anos, eu estudei Jung, eu estudei terapia transpessoal e estudei em escolas, em cursos, estudei de forma autodidata, não é? E a certa altura, não me lembro exatamente quando, comecei a mergulhar mais na mitologia. Talvez porque me cruzei, porque depois comecei a estar com professores de outros países, não diretamente, mas de investigação, e pronto, e comecei a chegar um bocadinho a esses conteúdos e essas associações arquetípicas, e aquilo começou-me a fazer imenso sentido, e senti mesmo na minha vida, na minha autocompreensão, um ahá brutal, de ir pela história metafórica, não é? Entender a metáfora para entender então a forma como ela se manifesta na nossa vida. Então eu, como astróloga, não é? E há bocado estavas a falar, e eu identifico-me bastante, cada vez mais identifico-me mais com ser uma mentora do que ser uma astróloga. A astrologia é basicamente a minha linguagem, é aquilo que me dá acesso, o mapa astral dá-me acesso, mas cada vez sinto-me menos astróloga e mais mentora de autodesenvolvimento. E realmente os conteúdos sobre os quais eu me debruço são a linguagem psíquica, a estrutura psíquica. Eu vejo muito a evolução da humanidade, não pelos atos e comportamentos e tradições, mas sim como uma constante modulação psíquica coletiva, ok? Então, para mim, interessa-me esse material e não tanto o que fazemos e como nos vestimos e que escolhas é que fazemos, é mais entender o que é que está a ser levantado. E sinto que a evolução na Terra, não é? A evolução humana ocorre com base nesse processo e não tanto pelos próprios comportamentos e atitudes e culturas. Tem mais a ver com a mobilização psíquica. Então, por isso eu senti que a linguagem arquetípica, a linguagem mitológica dá mais acesso e mais respostas e mais exemplos e mais metáforas acerca desse entendimento que não pode ser linear, não dá para ser linear, não dá para compreender determinadas coisas de forma linear. Então é nesse sentido, a mitologia entra muito como aliada e passa a ser inseparável. Portanto, para mim falar de Marte é falar de Marte, não é? Para mim falar de Júpiter é falar de Júpiter, não é? Falar de um planeta, é falar de um arquétipo. Então é nesse sentido que eu me debruço na minha astrologia. Sou cada vez menos preditiva, menos matemática, nunca fui muito matemática, e científica, sou mais simbólica e intuitiva, cada vez mais. Eu cheguei a participar num workshop que fizeste, em que nós fomos ver, através dos nossos mapas, tu fostes ver onde é que calhavam determinados asteroides e eu recordo-me que na altura foi tão interessante e foi tão importante para mim entender tu trouxeste a definição, uma breve definição do arquétipo daquele asteroide, de toda a história mitológica, e ligaste aos nossos mapas, e eu achei um trabalho tão profundo e tão personalizado para ser em grupo, e foi verdadeiramente muito importante para mim. Mas uma das coisas que eu adorava nas nossas aulas de astrologia, sendo que o instrumento de trabalho era o meu mapa natal, é que de repente tu olhavas e dizias: ora bem, eu não te vou ler o que é que está aqui
matematicamente não é isso que eu faço. Eu não sei que tipo de antenas tu ligavas, mas conseguias trazer ao detalhe determinadas situações que eu estava a viver, determinadas emoções que eu estava a sentir, determinados processos para os quais eu não tinha uma solução, e tu conseguias-me trazer isso. Portanto, muitas vezes, e foi o que eu senti nas nossas aulas, tu trouxeste-me grandes insights que redirecionaram a minha vida. A solução, eu acho que a solução, e vejo a solução como um ato criativo e não uma resposta. Então eu foco mais no entendimento da temática do que na busca de uma solução, ok? Então mergulhar, entender, explicar, explorar, escrutinar, discernir uma expressão psíquica ou uma manifestação psíquica, e a metáfora é essencial, porque é muito difícil de outra forma, não é? Porque nós vivemos noutros tempos e sei lá, falar de inveja é um tabu, por exemplo, não é? Falar de desejo também pode ser um tabu, falar de medo é um tabu, então está tudo muito imerso em tabus. Então a metáfora é uma forma fácil de aceder àquilo que é tão difícil de aceder naturalmente. Então eu sinto que esse que tu explicas, esse encontro de uma solução que não é encontrada, ela emerge a partir do entendimento profundo da temática ou da problemática. Então eu tenho muito um princípio que li, alguns não sei onde, mas que fica, aqueles poucos que ficam, aquelas pérolas, que é, se a gente se focar na questão e na pergunta, a gente chega à resposta. Se nós procuramos uma resposta, já fechamos a questão. Então não é procurar uma resposta, é entender a temática, é onde é que estamos a cada momento, não é? O que é que está a ser gatilhado, o que é que está a ser testado, o que é que está a ser explorado, sem estar muito preocupada quando é que acaba, como é que acaba, qual é a saída, o que é que se faz, o que é que, eu não me prendo de todo a isso. Eu sou muito devota, apesar de ser polémico isso, mas eu sou muito devota ao livre-arbítrio. Eu sei que ele não é absoluto, mas dentro de uma condição ou dentro de uma dimensão ele existe, que está sob o aval de outra dimensão maior, não é? Então, e esse livre-arbítrio passa por uma expressão criativa, não passa por uma rebeldia só, faço como eu quiser, não. Tem a ver com essa, quanto mais nos aproximamos desse eixo criativo, não é, que todos temos, mais criativas somos na busca e na manifestação de soluções. Agora a solução ganha mais eficácia quanto mais noção e entendimento nós temos da problemática. Pronto, então não sei se respondi à tua pergunta ou se fui ao encontro, mas tem a ver com isso, efetivamente eu deixei, cada vez deixo mais, o que é polémico num contexto de astrologia, porque uma pessoa que procura uma consulta de astrologia procura diretrizes, não é? Tipo, o que é que eu faço, não é? Ajuda-me a entender o que é que vai acontecer, ou vou por onde, ou qual é a melhor altura para decidir, seja o que for. E eu, não é que não seja possível, e depois curiosamente acaba por acontecer, ou seja, eu acabo por fazer uma sessão com pessoas e depois, passado um ano, elas encontram ou contactam-me e dizem, aconteceu tudo exatamente como tu disseste, e eu não disse nada, eu não disse que ia acontecer nada. Pronto, posso dar exemplos, sugestões, eu sou muito de exemplos, eu digo sempre, e tu sabes, por exemplo, vamos imaginar isto ou aquilo, pronto, e é esta imaginação que abre espaço para a criatividade. Então é nesse sentido, eu acho que o mito, é difícil explicar, sabes, o mito centraliza-nos na essência, põe-nos na energia intemporal, não é? E multidimensional, e quando nós estamos nesse lugar, não há essa urgência de resposta, de caminho, de data. Isso é uma coisa muito limitadora e muito condicionadora. E acaba por acontecer de uma forma muito mais natural. Outra coisa que eu vou ter que partilhar, está bem, Karina, que é aquilo que eu não aprendi diretamente com as tuas aulas, mas que aprendi na tua forma, na tua postura, na tua forma de estar. Eu quando te conheci, quando comecei a ter aulas contigo, eu pensei, meu Deus, esta pessoa ela não está aqui para me agradar de forma nenhuma, ou seja, ela não me vai passar a mão na cabeça, então entendi vi em ti, não é dureza, mas uma forma muito poderosa e de posicionamento e de autoridade. E eu pensei, meu Deus, é exatamente este tipo de mentora que eu preciso, porque eu sei que há uma responsabilidade que ela me vai passar e há
uma linguagem também, porque depois, como estavas a referir há um bocadinho, tu tocaste-me nas nossas aulas em temas que são tabus e que as pessoas não falam e não estiveste com rodeios, tu foste diretamente ali à questão e portanto eu aprendi muito contigo a cada vez mais ocupar o meu lugar e um lugar obviamente respeitado da minha energia, mas da autoridade e é isso que eu reconheço muito em ti, sabes? Esse posicionamento, não só por tudo aquilo que tu sabes, mas por aquilo que tu és e esta autoridade. De onde é que isso vem? De autoconhecimento. De autoconhecimento. Okay. Eu sinto que a autoridade está intrinsecamente ligada ao autoconhecimento, porque a autoridade é sobre nós próprias, não é? Então, agora, uma pessoa com uma forte autoridade é uma pessoa que emana autoridade para o grupo, então, mas passa por uma relação intrínseca, não é uma autoridade sobre os outros, não é? E para mim é indissociável. Autoconhecimento leva-nos a esse nível de autoridade que eu acho que todos procuramos um pouco, não é? Porque uma coisa são pessoas que procuram mesmo uma linguagem de autoridade coletiva, outra coisa é uma autoridade sobre nós próprios, uma apropriação, não é? Tipo, eu sou eu, então eu conheço-me, eu conduzo-me e eu sei que isto é também muito provocador para algumas correntes. Eu conheço pessoas que me dizem que é muito ousado da minha parte eu dizer que eu me conheço, mas eu tenho essa coragem de assumir que eu conheço-me. Não significa que eu não continuo a crescer e não continuo a aprender coisas sobre mim, mas eu conheço-me e conheço-me e confio de tal maneira em mim que confio na possibilidade de aprender mais sobre mim. Não me assusta aprender mais sobre mim, porque o que eu já sei sobre mim até então dá-me capacidade para lidar com aquilo que eu ainda tenho que aprender sobre mim, entende? Isso é super profundo. Pronto, e é isto que por isso é que eu gosto de me ver como uma mentora, mais do que brilhar no sentido dos meus conteúdos, ou ter razão, ou acertar coisas, eu não procuro muito isso, eu gosto de ver e vejo, e tenho muito essa benção, sou muito grata por isso no meu trabalho, é ver as minhas mulheres, porque eu trabalho mais com mulheres do que com homens, a adquirirem progressivamente essa autoridade. É incrível de se ver. E elas notam, chegam a um ponto que notam. Parece que se dissolve, mas nota-se essa autoridade. Okay? Então, eu sinto que essa autoridade vem do autoconhecimento. A minha história de vida, dentro da sua complexidade, como são todas, não é? Proporcionou muito espaço para autoconhecimento. Não por escolha, em muitas alturas não por escolha, quando era criança, por exemplo, mas eu já sou desenhada, a minha tecnologia é essa, não é? De aproveitar momentos de alguma impotência, algum medo para mergulhar em mim. É algo que eu considero que faço de forma muito natural, não é? De não congelo, eu aproveito e entro, já que não posso mais nada, então eu entro. E talvez essa autoridade venha daí. É uma autoridade polémica no meu crescimento, portanto não é uma característica que teve sucesso grande parte da minha vida. Acho que na nossa cultura a autoridade de uma mulher não faz muito sucesso. Sofri um pouco isso em criança, na adolescência, na minha vida social, nas minhas relações, por ser associado muito a essa arrogância ou excesso de autoridade. E pus em causa em alguns momentos essa autoridade, não é? Lá está, confundindo com arrogância. E pronto, e levei o tempo que tive que levar para perceber que não há nada de errado. E isso é uma das coisas que eu gosto de trabalhar, especialmente com mulheres, é a apropriação dessa autoridade. E ela não tem que nos isolar, ela empodera-nos. Empoderar não é sobre ninguém, é sobre nós próprias. Portanto, sim, isso claramente é um aspecto que eu sinto que tenho e que honro e que assumo. E que sei que não é amado por toda a gente. Não é popular. Exato, não é popular. Eu acho extraordinário. Sim. E esse lugar de autoridade e de mentora também permite-te, obviamente, sustentares um grupo, que é o que eu também já vi contigo, em grupos que facilitaste. Continuas a trabalhar com grupos? Sim, mais pequenos, mas sim. Sim. Estou numa fase afastei-me um bocadinho do trabalho de grupo, voltei a grupos pequenos, talvez pelos conteúdos que eu trabalho, ainda não, porque acredito que possa lá chegar, ainda não sinto que consiga consistência nos conteúdos em grupos muito grandes, há uma grande dispersão. E há muita tendência para toque e foge, esconde e assiste, pronto, há uma série de fenómenos que acontecem, então eu prefiro desenvolver a coisa com grupos mais pequenos, para já, tem sido assim, não quer dizer que não possa usar, para criar essa intimidade, não é? E esse espaço seguro
Porque infelizmente eu ainda noto que ainda não é muito popular o trabalho de sombra, por exemplo, não é? Portanto, o trabalho de sombra ganhou uma imagem um pouco, na minha opinião, superficial, equivocada também. O trabalho de sombra não passa muito, não tem que passar essencialmente, não tem que passar muito por muita expressão, e sim de introspeção e de escuta. E então, como também sou muito seletiva na qualidade dos meus grupos e do meu trabalho, porque eu também tenho que me sentir tranquila e tenho que me sentir coerente naquilo que eu faço, grupos grandes acabam por perder um pouco até ver, não é? Não é tão fácil, pronto, manter esse nível de profundidade. Vamos ver, pode ser que tem havido mais procura, há mais pessoas disponíveis, porque há mais exigência a esse nível hoje em dia. Eu também trabalho com diferentes áreas, não trabalho só com astrologia, e então vou-me treinando a mim e à egrégora em si, não é? Portanto, isto também tem a ver com uma questão de egrégora e de energia. Sim, então, e é interessante, sabes, olhar para o teu trabalho, para também até a forma como tu estás nas redes sociais, e eu sempre olhei para ti como alguém com, obviamente, um reconhecimento de um potencial enorme, mas que facilmente estarias numa posição de estrelato, na tua área, mas tu continuas a querer trabalhar, não é? Eu não estou a dizer que se é bom ou se é mau, não é? Acho que é admirável, que isso é muito, tu seres fiel à tua essência, àquilo que tu acreditas. Tu continuas à procura de grupos pequeninos, de certa forma, não quer dizer que isso não vá mudar, como tu dizes, mas tu tens esse lado muito de para dentro, de ir para dentro. Não sei se Sim. A procura dos grupos pequenos não é intencional. É um fator, o meu magnetismo é muito intenso e eu acho que eu não sou, apesar de tu teres essa noção, e eu não digo isto num tom depreciativo, é uma constatação, eu sou polémica, não é? Portanto, eu percebo isso, eu toco em temas polémicos, eu exploro tabus, portanto, se eu exploro tabus eu não sou popular, sou para ver no Instagram, mas não sou para ir trabalhar, não é? Posso não ser, não é? Isso vai mudando. Então eu também avalio, não é? Eu já tive alturas em que eu tinha grupos enormes que vinham fazer curso de astrologia, por exemplo, não é? E depois começa a fazer triagem, depois começa a reduzir, depois há pessoas que não aguentam até ao fim, e depois, pronto, e é tudo, e eu observo muito isto. Eu não tiro muitas conclusões, eu só vou seguindo e vou respeitando. Então, e por exemplo, eu tive agora um grupo há pouco tempo que começa por uma panóplia de gente interessada, mas depois, à medida que eu vou fazendo lives para explicar o que é que vou trabalhar, vai diminuindo. E está tudo certo, porque são tempos e vamos nos ajustando. Eu não tenho nada contra grupos grandes, só que eu sou muito... E eu não falo sobre isto, é uma vibração minha, que é, eu não estou disponível para trabalho superficial. Não estou disponível para... Não sei fazer. É um compromisso contigo. Então é normal que eu magnetize. Isso não é uma coisa popular, não é? Portanto, isto não é dizer mal, é o que é, nós temos que começar devagarinho, as pessoas não vão logo atirar-se para o fundo do poço, não é? O trabalho é sistemático e é gradual e é progressivo, não é? Pronto. Então é como se eu estivesse à espera, numa camada, que é, à medida que vão passando, vão chegando, não é? Então depois vão chegando a esse lugar de mais profundidade. Sou claramente, e procuro muito isso, muito coerente naquilo que eu faço, portanto eu aceito muito bem o preço a pagar pela coerência. Sei que tenho magnetismo, mas não me vejo não estou desenhada de forma a ser essa pessoa muito conhecida, porque não estou nesse lugar de muito destaque, e estou muito bem com isso. É metáfora, eu estou naquele lugar mais obscuro, não é? Para trabalhar temas obscuros. Faz-me lembrar muito nos tempos antigos e nas metáforas, nos contos, nas fábulas, não é? Aquela anciã que vive na floresta, não é? Que é muito sábia, e eu não estou a dizer que eu sou extremamente sábia, mas em que as pessoas vão lá em determinadas fases da vida, pronto. Então, e não há muita gente a ir Estava a pensar exatamente nisso, estava a pensar em ti, nos contos, de estar a aldeia toda a celebrar, a festejar, a fazer processos, a conversarem uns com os outros, a orientarem-se, e que depois, quando há algum processo mais profundo, aquela pessoa sai e vai para o topo da montanha porque está lá
a ansiar, e então há todo este caminho que ela tem que fazer, que é sair da sua zona de conforto, subir a montanha, ter um processo solitário para poder aceder aos insights, à conversa, às orientações, muitas vezes simbólicas, da ansiar. Era exatamente assim que eu te estava a ver. Até porque eu promovo muito isso. O que eu promovo mais nas mulheres com quem trabalho é essa aceitação e desdramatização da solidão, da dor, do silêncio, da perda, do luto, não é? Portanto, normalizar isso, não é? E treinar a pessoa a estar nisso, não é? Porque nós estamos muito desenhados também hoje em dia para movimento, distração, produtos, compra, consumo, reels de Instagram, portanto é muito estímulo, não é? E há pouco treino e é muito mal interpretado, não é? Por exemplo, pessoas como eu, não é? Se eu estou ausente das redes sociais é porque se passa alguma coisa, ou porque já não trabalho na área, ou já nem se lembram de mim, pronto, não é? Então eu acho essa dependência assustadora, pronto, e sim, tenho a noção que há um preço a pagar por não estar nesse lugar e não acompanhar, não é? Portanto há realmente momentos onde eu não existo, não é? Quer dizer, eu existo, mas eu não existo, mas essa é a minha coerência, sabes? Então eu sinto que, não digo que é o ideal, que é o perfeito, mas é a minha linguagem. Portanto, eu estou bem nesse lugar, eu prefiro estar nesta coerência com aquilo que eu sou, porque eu costumo dizer, eu não faço, eu sou, sempre. O meu trabalho é um lugar onde eu sou, o que eu sou em casa, o que eu sou na minha relação, o que eu sou como mãe, claro, adaptado ao contexto, mas eu nunca deixo de ser, eu não tenho que fazer esse esforço de vestir a pessoa civil e de pôr a fotografia X, não, aliás, eu deixei de publicar tantas coisas exatamente porque tudo o que eu publico não é falar do que está a acontecer no céu, é um estado que eu sinto, o estado em que eu estou e que claramente eu vejo que muita gente está, então, percebes? Então é esta... E pronto, isso não é efetivamente uma expressão popular e uma expressão que vende muito, é uma expressão que faz pensar, é uma expressão que eu sei que convida pessoas à introspeção, mas que talvez não registre seguimento, entendes? Então, mas eu estou muito confortável com isso. Tu vais completamente contra a corrente, e é isso que te torna profunda. Eu digo isso muitas vezes, e digo a algumas pessoas que tu és a pessoa mais... Se eu tivesse que definir uma mulher assim muito, muito poderosa, és tu que me vens à mente. E é um poder misterioso também. Só que, na verdade, nós temos que estar preparados. Nós temos que estar preparados para te ouvir. Se nós queremos profundidade, nós temos que nos preparar. Porque vamos ouvir, se calhar, aquilo que não queríamos ouvir ou aquilo que nós não queremos ver em nós. Tu és muito o teu objeto de estudo. 500%. 500%. Sim. Sem dúvida. E por isso é que eu acho que a minha tecnologia é complexa, porque eu tenho que ter sempre material, não é? 100% eu sou o meu primeiro objeto de estudo. Hoje em dia as minhas consultas são incríveis, são lugares de muita aprendizagem, todos os dias. Não sinto nada que, já estou muito habituada àquilo que faço. Não, é novidade diária, é estímulo, mas é sempre muito porque está muito alicerçado também na minha percepção, não é? Então eu recebo o que eu estou a ouvir, não é, do outro lado, muito como questionamento para mim própria, não é? Então é contínuo, é isto que me fascina na minha área de atuação, é que não há fim, para mim não há fim, há sempre estudo, há sempre investigação, há sempre... E acho que a astrologia às vezes peca por isto, na forma como é praticada, porque parece que são conceitos fechados, não é? Plutão é isto, Saturno é aquilo, portanto um Plutão ao Sol vai acontecer isto, claro, não estou a dizer que os astrólogos ou astrólogas que falam assim, mas é um pouco isto que está, e para mim é tudo um mistério sempre, não é? Há uma energia, não é? Há uma codificação, mas ela ainda assim, todo um universo de exploração, e acredito que nós estamos a viver essa mudança de paradigma humano e espiritual que se refere exatamente a isto. Há muito mais para criar, isto não é só o que sabemos sobre as coisas, quer dizer, a cultura fecha, as doutrinas fecham, os cultos fecham, e depois nós temos que continuar a crescer, não temos espaço. Então eu sou muito de espaço, eu preciso de espaço.
preciso de liberdade, essa liberdade. Eu posso viver num covil durante muito tempo se não tiver para onde ir, mas eu preciso de espaço criativo e preciso de espaço de questionamento e espaço de curiosidade, porque é isso que me estimula intelectualmente e que depois acaba por me ligar mais a outros conceitos mais elevados, que não são só intelectuais e cognitivos, mas é a minha mente que me leva. Portanto, para quem acha que a mente é demoníaca, é a minha mente que é a minha condutora. A minha curiosidade que é a minha condutora. É a minha inteligência que molda a minha intuição. A minha inteligência, se calhar em tempos, esteve ao comando, porque é assim que nós aprendemos, mas de repente, em certa altura, eu coloquei a inteligência ao serviço da intuição e casei-as uma com a outra, basicamente. E hoje em dia eu nem sei distinguir o que é intuição e o que é intelecto, quase, no meu dia-a-dia. Uau, que percepção tão inovadora. Sim. Inovadora. É. Pela tua forma de estar, eu também sei que tu atendes muitas celebridades. Não te vou pedir para falar sobre isso, obviamente, mas há logo um lugar de segurança que tu acabas por levar. Sim, é verdade. Sim, tenho algumas. Algumas pedem sigilo, óbvio, não é? Outras nem por isso, mas sim, eu estou nesse lugar eu estou num lugar de intimidade. Completamente. Pronto. E por isso é que, estando num lugar de intimidade, vai levar algum tempo a estender essa intimidade a grupos muito grandes, não é? Vamos aprendendo, não é? Nós estamos na era de Aquário, portanto, nós vamos aprendendo a conjugar essas duas áreas, mas leva tempo. Porque é preciso compromisso, é preciso consistência, muita verdade, e não é que as pessoas vivam todas fora da verdade, mas nós desaprendemos o que é isto de viver em verdade, não é? A verdade é relativa. E não há uma verdade concreta, absoluta, mas há um estado de verdade, não é? E eu tenho-me treinado muito a identificar. Sempre soube, mas não associava à parte mental, não é? Portanto, essa intuitivamente sabia, mas depois na minha análise não coincidia, então isso foi uma coisa que fui desenvolvendo, sim. Portanto, a intimidade é um aspecto que eu promovo muito no meu trabalho, seja de individual, seja de casal, seja de grupo, é esse nível de intimidade. Quem consegue caber, não é? Encaixar nessa intimidade, está ótimo, não é? Quem não consegue ainda encaixar nessa intimidade, não encaixa, não consegue vir. E está tudo certo, não há problema, não é? Não é errado, nada é errado, na verdade, não é? Serve para uma coisa ou não serve para uma coisa. Exato. Então não é tanto o ser errado. Há algum momento na tua vida que tu conseguiste entender de forma muito clara, com muita clareza, este teu casamento do teu intelecto com a tua intuição, que te fizesse mudar o rumo de alguma coisa na tua vida? Não sei se esta pergunta é assim muito genérica, não é? Ela é genérica, ela é específica, mas é genérica, ela é uma pergunta com muito sentido. Claro que sim, aconteceu-me, tive vários momentos, vários pontos da minha vida onde isso foi um tema integrado, não é? Cada altura uma etapa. Porque sim, eu já vivi em cisão, não é? Eu já vivi com uma cisão grande entre o intelecto e a intuição. Depois tive acontecimentos que nem vou dizer que são infelizmente, é o que tem que ser, não é? Que me alertam para essa cisão e que me mostram que há uma separação muito grande entre o raciocínio e a intuição, não é? O que me tem vindo a ajudar a reconciliar esses dois campos, não é? É complexo porque a intuição depois também pode ser em alguns momentos contaminada com experiências traumáticas por falta de estrutura mental para poder suportar a intuição. Lá está. Vivemos então processos que depois têm um impacto mais traumático em nós e depois a intuição vai vir deturpada e então aí entra a mente defensora que diz não, calma, que eu vou tomar conta, não é? Então leva tempo para reconciliar esses dois campos, não é? Muita terapia, obviamente, não é? E essa permissão de experiências, não é? De não levar a peito e como pessoal experiências menos positivas e mais infelizes, não é? Que eu tenho tido algumas, como todos nós, e de as abraçar como oportunidades é preciso quebrar a barreira que as separa para as poder juntar, não é? Portanto, temos que estalar para que as substâncias se juntem, depois elas arrefecem e depois vão estalar outra vez e vão se juntar. Então sim, tenho várias, podia-te contar imensas, imensas, e infelizmente muito à custa de desilusões,
de enganos, não é? Desencantamentos, em que depois se percebe, ok, de certa forma eu intuía, já havia sinais, não é? Sinais aqui, ali, no corpo, no estado mental, nos meus sonhos, por exemplo. Pronto, e tenho vindo a aprimorar isso. Ainda em caminho, não é? Mas cada vez mais. E hoje em dia, claramente, é como eu digo, eu gosto de pensar sempre de pôr a mente ao serviço, não é? Não como escrava, mas como uma aliada, como se fosse uma tradutora. Nós precisamos da mente para traduzir. Senão não faz sentido, não é? Portanto, só intuição desprovida, mediunidade e tudo isso que se promove, sem estrutura mental, não se pode estar enganada, mas eu sinto que não tem grande utilidade. Faz-me todo sentido, mas esta forma como tu definiste e descreveste é que me está aqui a pôr o tico e o teco a falar um com o outro. Isso. Achei extraordinário a forma que tu me fizeste, porque na verdade, e eu atendo algumas pessoas que vêm exatamente com isso, tenho muita intuição e eu tenho mediunidade, mas depois não conseguem sustentar isso é completamente vazio, serve para nada. E a dificuldade é conseguirmos trazer toda a parte de sustentação mais mental e de colocar isso ao serviço também, seja para nós, seja para os outros de alguma forma. Faz sentido isto? Sem dúvida, sem dúvida. É complexo, porque eu acho que no meio disto coloca-se o corpo emocional, não é? Como se o corpo emocional ou a substância emocional fosse a cola, ou fosse o elemento de ligação da parte intuitiva com a parte mental, eu e as metáforas, não é? Porque é a estrutura emocional que depois pode abrir essa porta e facilitar, não é? Essa reconciliação entre a mente e a intuição, digamos assim. Não sei se lhe chama intuição, se lhe chama carga psíquica, não sei. Portanto, sim, eu noto, no geral, nós somos uma humanidade com uma cisão entre esses dois campos, é o masculino e o feminino, não é? Portanto, existe uma separação e uma barreira entre esses dois campos, ou é uma coisa ou é a outra, não é? Portanto, até porque ainda vemos pessoas que para acederem à parte intuitiva têm que fechar os olhos e têm que ou escrever, ou cantar, ou expressar, ainda não... E eu sinto que, pronto, a minha tecnologia eu acedo e eu traduzo. Pela palavra, pela escrita, cada vez mais pela palavra do que pela escrita, porque é muita informação e acaba por parecer uma conversação completamente normal, lógica, não é? Mas ela na verdade está assente numa profunda intuição e não tanto em conteúdos que eu estudei ou que aprendi, porque muitas vezes nem é mesmo por aí. Esta é a descrição perfeita das consultas e das aulas que eu tive contigo. Pois. É como eu te vejo. É de repente uma Karina que está ali à minha frente e que eu lhe estou a colocar uma questão ou que está a olhar para o meu mapa e que liga um botão qualquer e que desenvolve um discurso, que me traz exemplos, que muitas vezes esses exemplos até são exemplos que eu estou a viver, que eu nem sequer partilhei, e que me traz uma clareza sem me condicionares. É exatamente assim que eu te vejo. Que bom. Que bom. Karina, diz-me, eu estou ansiosa por ouvir qual é a tua visão mais astrológica destes tempos. Eu sei que se calhar tu trabalhas muito com esta profundidade e com os processos pessoais e com muita coisa. Trabalhas com muita coisa e nós teríamos aqui espaço para mais 10 podcasts contigo. Mas estou ansiosa por ouvir a tua visão, porque ela é disruptiva. Uau, é uma pergunta complexa, porque mais uma vez... eu não olho, eu prefiro e sei, ou é a forma como eu sou, eu não estou muito focada em planetas, apesar de ter que estar inevitavelmente, não é? Não é nisso que eu me foco, na transição, nos graus, nos signos, claro que está cá, mas eu prefiro aceder às mudanças manifestadas, não é? Em que é que isto consiste efetivamente, independentemente de ser o Plutão, ou ser o Saturno, ou ser o Neptuno. Claro que isso é tudo importante, obviamente, mas eu estou a falar linguagem humana, não é? Linguagem humana. Pronto, então o que é que eu sinto? Eu acredito, apesar disto passar a ser um clichê, não é? Portanto, esta expressão da mudança de paradigma humano e espiritual, mas ela é literal, ela não acontece no momento, ela vai acontecendo num processo
leva muitos anos, na verdade, 200, 300, 400 anos a fazer uma transição. É uma mudança de matriz, é uma mudança quase de códigos, de cultura, de geral, de várias, não é? É o fim, há muitos fins, e vejo isso, acredito muito em leis universais, mas sinto também que são muito poucas as leis universais que prevalecem, são aquelas mesmo universais. Depois há outras leis universais que nós achamos que são universais, mas elas são contextuais, elas não são universais, e muitas delas estão no fim, e que são leis maiores, verdades maiores, não é? Religião, ideologias políticas, crenças e valores morais, humanos, éticos, etc., não é? Que estão em colapso. Há uma grande desorganização, naturalmente, já a ser instituída há muito, muito tempo, não é de agora. Acho que está tudo à procura de uma nova ordem e, ao mesmo tempo, sem grandes referências do que é uma ordem, porque sinto que a humanidade desaprendeu ou nunca aprendeu criar ordem, não é? Por si próprio, não é? E sim a corresponder e a viver dentro de ordens externas, e essas ordens estão a colapsar todas, não é? Como vemos, com questões bastante graves, muitas vezes graves ao nível moral, porque também o sistema moral tem que ser dissolvido, não é? Portanto, já não nos serve o sistema moral como o conhecemos, e isso está-se a ver em muitos campos, não é? Nos campos humanos, relacionais, espirituais. Portanto, vejo o nascimento vagaroso, caótico, também não acredito que seja de um dia para o outro, ou de um ano para o outro. Não se trata de anos aqui, trata-se de fases, cada ano é uma etapa, não é? Da construção de uma nova humanidade e de uma nova espiritualidade, ou de novas espiritualidades mais individualistas. É como se fosse ao contrário, não é? Em vez de haver egrégoras externas que reúnem elementos internos, são diversas egrégoras que nascem, ou manifestações que nascem individualmente, que depois magnetizam novas redes, novos grupos, novos clãs, não é? Sinto que esta cisão entre a intuição e o intelecto vai também dissolver-se, sinto que vai se desmistificar a espiritualidade e o misticismo, e a intuição e a mediunidade, vai deixar de ser aquela coisa spooky que só alguns é que têm, e para mim a mediunidade é uma tecnologia, para mim a inteligência é uma tecnologia, portanto é uma mudança de sistema neurocognitivo, linguagens, formas de pensamento. Não sei, não gosto muito de ir para detalhes, não é? Inteligência artificial, sim. Acredito muito numa coisa que se fala pouco, que é, estamos a falar de uma energia mais pautada em Aquário. Aquário, para mim, é totalmente novo. Se ele é totalmente novo, não dá para prever. Então esta tentativa de previsão, não é? De expectativas e de possibilidades, que é normal também, por outro lado, temos que pôr hipóteses para experimentar, não é? A parte desminiana, não é? Experimentar assim, assado e tal, mas não nos agarrarmos muito a certezas e de sermos mais criativos do que expectantes, não é? De estar à espera do que é que vai acontecer e de ver isto como uma oportunidade. São umas abertas, não é? Há aqui umas abertas derivado ao caos, falha a ordem, não há leis, vão deixar de haver tantas leis e tanto rigor, claro que depois vai haver compensações, mas isso é outra parte, e são oportunidades de começar então a experimentar por nós próprias e próprios, não é? Mulheres e homens e seres em geral, mais livre, mas claramente numa etapa de profunda experimentação, que requer uma enorme responsabilidade, e a responsabilidade requer um enorme autoconhecimento, para que haja uma autorregulação constante, e é a única forma de conseguirmos alguma responsabilidade. E a única forma de termos liberdade e com responsabilidade. E vice-versa. Portanto, basicamente é aqui que eu me foco. Não estou tão preocupada se vamos ver ETs, se vamos ser comandados por robôs, se afinal os demónios são extraterrestres, se afinal os deuses não sei o quê, que estão equivocados. É possível, é tudo possível. Para mim é tudo possível. Para mim, costumo dizer muitas vezes, e é perigoso dizer, que há muito pouca coisa que me choca efetivamente hoje em dia. Porque tenho aprendido a observar mais do que a tirar conclusões, e eu sou mulher de tirar conclusões. A minha base é essa, ok? Sou controladora, essa é a minha essência, a minha matriz desta vida, não é? Ter as coisas sob controle, e tem sido um trabalho muito intenso esta desprogramação de controle.
e de só observar e lidar com o que acontece enquanto observo, porque não é que eu seja indiferente, mas lidar com a desilusão que eu vou vivendo, com o medo que eu vou sentindo, com a sensação de inferioridade que eu às vezes sinto também, né? E saber só estar com isso e regular-me, e não estar à espera que passe ou que tenha uma justificação, não, é regular só isso, regular o que estou a sentir. Portanto, para mim a medicina do agora é autoconhecimento consistente, autoconhecimento de qualidade, não é? Porque depois o autoconhecimento também é uma área, pronto, como todas as outras, não é? Temos um bocadinho de tudo, não é? Mas o autoconhecimento para mim também não depende de uma terapia só. Autoconhecimento é presença e testemunho, não é? E é responsabilidade, é sabermos estar no lugar de onde estamos a viver o que estamos a viver e reter isso para nós, não é? E analisar isso, e aí sim a parte mental, repensar, refletir, comparar, pôr em causa, portanto isso é essencial. Portanto, autoconhecimento é tudo, eu acho que é um sistema imunitário novo, não é? Porque quando o mundo ficar louco e tudo for fora de ordem e sentido e de repente o Zé Manel é um alien e o outro é um demónio, não é? Ou eu estou alicerçada em qualquer coisa de verdade, que é o que eu sinto e que eu sou dentro, não é? Ou então vou ficar louca, não é? Completamente. Então bem haja o autoconhecimento consistente. Adoro a tua escolha de palavras, que é assim extraordinária. A intuição é uma inteligência, a mente, o intelecto é uma inteligência, a medicina do agora, tudo aquilo que tu falaste e que vês com estes tempos que estamos a viver e que se vão intensificar e que nos vão pôr à prova, de certa forma, já do trabalho que tu facilitas, que tu promoves, que tu experiencias em ti, que é como é que eu me autorregulo, como é que eu me coloco como observadora, nesse papel de observadora, mas ao mesmo tempo também sentir o que é que eu estou a sentir com aquilo que eu estou a ver, já é estar no futuro, isso. Isso já é viver no futuro. É capaz, já me disseram isso várias vezes. Tu vives no futuro. Pois é, não, acho que não. Mas sim, eu acho a autorregulação fundamental, porque também há muita tendência hoje em dia de associar a autorregulação a mecanismos ou abordagens, técnicas, tipo respirar, etc., que são muito úteis e que eu recorro a elas também, mas não é esse nível de autorregulação que eu refiro. Essa é uma ferramenta que eu posso ir buscar na minha autorregulação. Okay? A autorregulação às vezes passa por estar com. Lá está, a dor eu acho que é um exemplo, não é? Nós somos a humanidade que foge à dor, em tudo. Dor não podemos sentir dor, é tudo, é medicamentos, é tudo. E a dor é um portal incrível de transformação psíquica. Essa é a base do meu trabalho com mulheres, especificamente no meu projeto de mentoria, que também trabalho com homens, mas são uma minoria, não é? Portanto, tenho uma adaptação para homens, não é? Se bem que eu não sou homem, portanto, e hoje também acredito muito nisso, acredito que como mulher eu sou muito mais útil com mulheres do que com homens, no geral, não é? Porque há formas de viver as mesmas coisas vividas por uma mulher, não é? Dominada pela sua psique feminina, são diferentes. E eu sinto que a dor é um tabu também, então viver a dor, viver a barreira, viver o não pode, não é? Não dá, não há, não, morreu, ou acabou a relação, ou tipo não há dinheiro, ou não há solução, ou és despedida e a empresa fechou, ou tipo, ou não, pronto, isto começa de criança, não é? Então esse treino, não é, de saber lidar com esse lugar de desconforto e da dor e de nos regularmos, não no sentido de aliviarmos o que estamos a sentir com um breathwork ativo ou com um cogumelo, ou que também ajudam, mas tipo, também há uma parte de desconforto, nós estamos num momento de alto desconforto. A liberdade é desconfortável. Isso é verdade, grande frase. A liberdade é muito desconfortável, nós romantizamos a liberdade. Liberdade é solidão e isolamento também, não é? Tipo, é cada um por sua conta, pronto. Então é preciso treinar-nos para entender como é que regulamos isso também. Portanto, a autorregulação para mim é um assunto. E não passa por coisas sintéticas só, passa por estar a atravessar, é uma travessia, processos e desmistificá-los, desdramatizá-los, desromantizá-los,
Da mesma forma que o amor e o prazer e a felicidade é a mesma coisa, não é? Tipo, posso estar muito feliz hoje, mas vai durar o tempo que tiver que durar, pronto, não é? E posso estar extremamente infeliz e posso estar sem respostas. Eu acho que agora o essencial agora é quem somos nós quando não temos soluções, não temos resposta, não é? Não há luz ao fundo do túnel, sei lá o que é que vai acontecer. Não faço a mínima ideia quando é que vai acabar a chuva. Tipo, não sei quanto tempo. Temos de dar nomes a tempestades. Agora é a Ofélia, agora é o... não é? Tipo, ok, é inverno, está mais rigoroso, demora mais tempo, pronto, adapta, não é? Acho que essa frase é assim extraordinária. Quem somos nós quando está aqui tudo a acontecer? Isto é de uma visão... Exato, e a astrologia tem essa questão, que é, a pessoa muitas vezes vem à consulta à espera dessa orientação. Quando é que isto acaba? Pronto, quando é que isto acaba, não é? E depende de onde é que estás, não é? Tipo, pronto, então, saber... Não é viver na ignorância, mas estar aberto e não estar direcionado completamente, não é? De estar aberto e de não congelar também, não é? Portanto, manter-me criativo e agora estes trânsitos trazem muito isso, não é? Este Saturno em Carneiro, sinto que traz muito isso, que é sem chegar a muitas conclusões, mas ter direção. Tenho uma direção e vou testar a direção. Não vou criar uma expectativa muito forte de que vai ser o que eu estou à espera, mas também não vou desmotivar se não for o que eu estou à espera. É uma tentativa, é uma experiência, não é? Pronto. Então sinto que isso é também associado ao autoconhecimento da medicina, não é? Que é essa autogestão. Sabes, ao ouvir-te, acho que já tenho aqui o título do nosso podcast. Cada podcast tem um título. Okay. E o título, diz-me se concordas, é Primeira Entrevista Oficial a um ET. Karina, que veio do futuro. Pode ser. O meu ascendente aquário gosta disso. O meu Urano no meio do céu gosta disso. Mas sabes que é mesmo essa sensação, se eu tivesse que te definir, eu diria que é a mulher que veio do futuro. É essa a sensação que tu me passas, sabes? É muito engraçado, é muito curioso. Mas já temos título e, portanto, vai bombar. Isto preparar para grupos maiores. Preparar a nave. Preparar a nave. Espaço no OVNI. Exato. Exatamente. Uma última questão, que entretanto o tempo passou tão rápido, eu queria tanto ouvir-te mais falar, mas uma última questão. O que é que é, já foste respondendo, mas o que é para ti uma pessoa altamente inteligente? É uma pessoa coerente, sem dúvida, é uma pessoa alinhada nos seus hemisférios, alinhada nas suas polaridades, é uma pessoa que funciona no seu estado integral, não é? Intuitivamente, emocionalmente, intelectualmente, nem sempre isso é possível no mesmo instante, mas ele vai sendo construído, não é? Então, para mim, é uma pessoa que aprende com as experiências que vive quando está só na intuição, quando está só na mente, quando está só na emoção, se é que isto é assim, estou a ser categórica, não é? É uma pessoa que se permite o tempo, é uma pessoa que encontra a sua tecnologia de inteligência também, portanto, ser inteligente não é uma forma comum, igual para todos, o que eu quero dizer é igual para todos, cada um tem a sua inteligência, não é? Então, funcionar de acordo com a sua inteligência. A gente ouve muitas vezes dizer, isso não é nada inteligente o que estás a fazer, não é? Depende, não é? Para mim pode ser, a minha inteligência pode ser essa. Portanto, para mim uma pessoa altamente inteligente é uma pessoa com essa ligação, não é? De o lado intuitivo alicerçado pelo lado mental e vice-versa, sustentado pelo lado emocional, com a capacidade de autorregulação, com a capacidade de gestão de tempo, de não ter a pressa na conclusão, pronto, é essa coerência, vá. É essa coerência. Que é muito pessoal. Porque, aproveitando só para dizer que em alguns momentos eu, por exemplo, sinto que tenho que tomar uma decisão, fazer uma escolha. Se eu não estiver muito interiorizada e estiver muito mais atenta ao exterior, a tendência é sentir que a minha decisão pode não ser aprovada, compreendida por todos, e muitas vezes são muitos, e depois também a gente ouve falar, porque eu ouço muitas vezes falar, eu sou balança, portanto eu aprendo muito pela projeção, não é? De me dizerem... acho que deves-te pôr em causa porque és a única pessoa a pensar assim. Se tu reparares, todos nós, ou as pessoas à tua volta, há um denominador comum, não é? Que és tu, mas toda a gente pensa a mesma coisa e tu és a única que és diferente. Então tu deves estar mal. E isto mexe connosco, claro, não é? E pronto, e não estou a dizer que às vezes pode ser verdade, às vezes pode não ser. Não é essa máxima que me vai fazer chegar a essa conclusão. Exato. É a minha tentativa, pronto. E tenho tido muito essas experiências.
Para além de, nesse momento, tu dizeres sim, mas eu vim do futuro. Exato. Vou-me lembrar dessa. É perfeito. Exato, tenho que me lembrar disso, que eu vim do futuro. Obrigada, Karina. Obrigada. Foi assim um Foi gosto maravilhoso. enorme ter-te aqui. Eu tenho a Foi. certeza que toda a gente vai pedir para tu voltares. Portanto, coloquem aí nos comentários. E volto. Se querem ouvir mais da Karina, eu quero. Eu sei que a Karina tem muito mais para partilhar connosco. E até breve. Meu Deus, obrigada.